Um vídeo viral força o governo Lula a reagir em cadeia menos com ministros, parlamentares, órgãos oficiais e até a AGU entrando em campo, menos a pergunta deixa de ser sobre Pix. Por que essa reação foi tão rápida, tão coordenada e tão intensa? É aí que a história muda completamente. Nas últimas horas, uma sequência de reações do governo federal trouxe o debate sobre o Pix novamente ao centro da política nacional. O movimento começou após a divulgação de um novo vídeo do deputado Nicolas Ferreira, no qual ele afirma que uma instrução normativa da Receita Federal, editada em agosto de 2025, ampliaria o monitoramento das movimentações financeiras feitas por meio do Pix. Em resposta, integrantes do governo passaram a rebater publicamente o conteúdo. O deputado Lindeberg Farias publicou um vídeo criticando Nicolas e classificando suas declarações como fake news, mas a gravação teve alcance significativamente menor. Na sequência, o ministro Guilherme Boulos também utilizou as redes sociais para acusar o parlamentar de desinformação. Além disso, a AGU notificou a Polícia Federal para apuração de supostas notícias falsas relacionadas ao Pix. A Receita Federal divulgou notas oficiais reiterando que não há tributação, nem monitoramento individual de transações, afirmando que a norma apenas estende às fintechs obrigações já existentes para bancos. A intensidade e a coordenação dessas reações explicam por que o tema voltou a dominar o noticiário político. O ponto central aqui é que o episódio do Pix deixou de ser apenas uma discussão técnica sobre normas da Receita Federal e se transformou em um teste de força política e institucional. A reação em cadeia, menos envolvendo ministros, parlamentares, notas oficiais e acionamentos formais de órgãos do Estado, indica que o governo entendeu o alcance do debate como algo potencialmente danoso à sua narrativa econômica. Por trás da decisão de reagir com tanta intensidade está um contexto sensível. O Pix se tornou um símbolo de eficiência estatal e inclusão financeira. Qualquer ruído sobre ele afeta diretamente a confiança da população. Ao mesmo tempo, a norma citada no debate que estende às fintechs obrigações de reporte já existentes para bancos foi editada após operações da Polícia Federal apontarem o uso de plataformas digitais por organizações criminosas para a lavagem de dinheiro. O objetivo declarado é ampliar a fiscalização onde havia brechas. Isso importa porque ampliar fiscalização não é o mesmo que tributar, mas também não é neutro. A equiparação regulatória aumenta o volume de dados agregados enviados ao fisco, o que fortalece a capacidade de cruzamento de informações. O governo afirma que não há acesso a valores individuais nem à natureza dos gastos. Críticos destacam que a ampliação do escopo informacional, por si só, altera a relação entre Estado e cidadão. A controvérsia nasce exatamente nesse espaço cinzento. Pouca gente está observando esse detalhe. A crise não escalou pelo conteúdo técnico da norma, mas pela forma como o tema foi percebido socialmente. Quando um vídeo viraliza e alcança dezenas ou centenas de milhões de visualizações, a resposta institucional deixa de ser apenas esclarecedora e passa a ser defensiva. É nesse ponto que entram notas sucessivas, declarações coordenadas e pedidos formais de apuração por desinformação. Quem ganha e quem perde com essa dinâmica? Politicamente, a oposição ganha visibilidade ao pautar um tema que conecta a economia do dia a dia e liberdade financeira. O governo, por sua vez, busca preservar a credibilidade de suas políticas e conter o dano reputacional, acionando sua estrutura comunicacional e jurídica. No curto prazo, a multiplicação de respostas sinaliza controle. No médio prazo, pode reforçar a percepção de nervosismo. Institucionalmente, a entrada da AGU e a notificação a planeamento familiar elevam o custo do todo. Debate público. Ao deslocar a controvérsia para o campo da apuração de fake news, o Estado assume o papel de árbitro da interpretação, o que amplia a tensão com a liberdade de expressão.
especialmente quando o emissor é um parlamentar no exercício do mandato. Independentemente do mérito, a judicialização tende a polarizar e reduzir o espaço para esclarecimentos técnicos. Isso importa porque confiança é um ativo institucional. Quando o cidadão comum observa reações muito rápidas e coordenadas, a leitura pode ser ambígua. Para alguns, sinal de firmeza; para outros, indício de fragilidade narrativa. Em economias modernas, a previsibilidade e a clareza das regras importam tanto quanto a capacidade de fiscalizar. Ruídos persistentes elevam a percepção de risco e afetam comportamento econômico. Há impactos econômicos indiretos. A incerteza percebida pode levar autônomos e pequenos comerciantes a adotar posturas defensivas, reduzir movimentação formal, adiar investimentos ou migrar para meios menos eficientes. Mesmo que a norma não mude a tributação, a expectativa de fiscalização influencia decisões reais. Esse efeito psicológico é relevante e costuma ser subestimado. Comparando com situações anteriores, o padrão se repete. Ajustes técnicos que atingem o bolso simbólico do cidadão exigem comunicação antecipatória. A taxação de compras internacionais de baixo valor e debates sobre IOF mostraram que explicações tardias abrem espaço para narrativas concorrentes. No caso do Pix, a capilaridade do meio amplifica qualquer ruído. O que antes era distante, agora é cotidiano. Outro paralelo importante é com normas prévias ao Pix, que já previam reporte de operações acima de certos valores. A diferença é a escala. Milhões usam Pix diariamente. O salto de escala transforma obrigações antigas em temas politicamente explosivos. É por isso que a reação governamental foi intensa. O risco não estava na legalidade da norma, mas na perda de controle da narrativa. Em síntese, a análise fria aponta que o episódio revela 3 camadas: uma decisão técnica de equiparação regulatória, uma disputa política sobre interpretação e comunicação, e um teste institucional sobre limites, transparência e confiança. O verdadeiro desafio é equilibrar combate ao crime e eficiência fiscal, sem corroer a previsibilidade que sustenta a liberdade econômica e a adesão social às políticas públicas. É esse equilíbrio, menos mais do que o Pix em si, que define o impacto duradouro do episódio. Quando analisamos isso com frieza, fica claro que essa reação não é apenas técnica. Ela carrega um impacto político relevante, porque revela como o poder reage quando perde o controle da narrativa. O debate deixou de ser sobre uma instrução normativa específica e passou a ser sobre os limites da atuação do Estado diante de questionamentos públicos que ganham escala. O ponto central aqui é que transparência e previsibilidade são pilares da liberdade econômica. Quando o governo responde com uma mobilização ampla, menos notas oficiais, ministros, parlamentares e pedidos de apuração, menos a mensagem que chega ao cidadão comum, não é necessariamente de esclarecimento, mas de defensiva institucional. Isso importa porque confiança não se impõe, ela se constrói com comunicação clara, antecipatória e consistente. Pouca gente está observando esse detalhe, o custo da reação. Ao judicializar o debate e tratar divergências interpretativas como problema de ordem pública, o Estado eleva a temperatura política e encolhe o espaço do diálogo técnico. Em democracias maduras, críticas a políticas públicas são respondidas com dados, exemplos práticos e garantias verificáveis, não com intimidação simbólica. As consequências são concretas. Insegurança jurídica afeta decisões reais. Autônomos adiam investimentos. Pequenos negócios reduzem formalização e a economia perde dinamismo. Não é ideologia, é efeito prático. Uma visão responsável de direita defende um Estado eficiente no combate ao crime, mas contido por regras claras e freios institucionais para que exceções não virem padrão. Exigir limites, clareza e responsabilidade fortalece as instituições. O país cresce quando o poder público confia no cidadão e quando o cidadão pode confiar que as regras não mudam no susto.
nem são explicadas depois do estrago feito. É esse equilíbrio que precisa orientar o debate. Se você quer continuar entendendo a política brasileira além das manchetes, com análise, contexto e responsabilidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse apoio ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e mantém o debate em alto nível. Agora, quero ouvir você. A reação do governo foi esclarecimento legítimo ou exagero institucional? Onde, na sua visão, está o limite entre combater desinformação e tentar controlar o debate público? Deixe seu comentário. Opiniões bem fundamentadas enriquecem a discussão. Aqui, a análise é direta, clara e sem ruído. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, onde seguimos aprofundando temas que impactam o seu bolso, a sua liberdade e o futuro do país.